Como tem surgido muitas dúvidas a respeito do carbono que eu uso para passar os riscos para o tecido, eu trouxe esse vídeo aqui para mostrar tanto como eu faço para passar o risco usando esse carbono e também dar algumas dicas sobre ele, porque não é um carbono comum, tá? Não é aquele tipo de carbono que você chega na papelaria e compra para usar para passar alguma coisa de um papel para o outro. Esse aqui é um carbono diferente, ele é próprio para tecido. E você consegue encontrar facilmente na Shopee, nos armarinhos também, na sua cidade, como carbono para costura. Para passar o risco para o tecido com esse carbono, eu tenho que ter muito cuidado, porque eu não posso correr o risco de pressionar o carbono assim, em cima do tecido. Então eu tenho que ter cuidado para, na hora de passar, eu não fazer tanta pressão com minha mão, porque senão vai borrar o tecido, vai ficar uma manchinha da cor do carbono. Esse aqui que eu estou usando é o preto. Parece cinza, né? Assim, mas ele é o preto. E tem de várias cores. Eu tenho um branco também, que é bom para usar em tecidos escuros. E também tem outras cores. Tem amarelo, verde, vermelho, que você pode usar também nesses tecidos claros. E como é que eu vou fazer para passar o risco? Eu vou posicionar aqui o desenho, né? Vou posicionar o risco bem direitinho. E vou pegar uma fita adesiva, né? Vou colocar aqui para colar o papel no tecido. Prendendo assim o papel no tecido, que é para não mexer. E então eu coloco o carbono por debaixo do risco, né? E se você tiver dificuldade de ver, né, como é que tá ficando aqui, você coloca assim contra a luz, que aí você vai conseguir ver onde é que tá o carbono. Então eu vou só fazer um ajuste. E aí quando você for posicionar o carbono, presta atenção se está colocando o lado certo para o tecido, né? Então, olha só, aqui é o lado que não risca e aqui é o lado que risca. Ele, quando tá novo, é até um pouquinho pegajoso. Dá pra sentir ainda, assim, um pouquinho pegajoso. Então, tem cuidado para colocar o lado certo. E aí, agora, na hora de passar o risco, tenho que ter muito cuidado, tenho que ter a mão leve para ela não ficar pressionando aqui, né? Para não fazer força, assim. Se você é uma pessoa que escreve com força, tenha muito cuidado para você não colocar força aqui nesse momento e sua mão pesar essa parte aqui, não pesar aqui e não ficar uma mancha preta do carbono, porque ele é bem sensível, tá? Ele sai muito facilmente para o tecido. E aí, quando o carbono sai para o tecido, quando ele passa, é muito difícil a gente conseguir tirar. Então, eu já consegui tirar o carbono de um bordado que eu fiz, mas deu bastante trabalho, eu tive que lavar. O bordado não fica legal depois que a gente lava, principalmente esse tecido aqui, que é o tecido de algodão cru. Ele é engomado, ele tem goma aqui nele, então é um tecido bem durinho assim. Então, se eu lavar, ele vai perder a goma e vai ficar meio mole e fica amassado também. Mesmo se eu passar o ferro depois, ele continua com uns tracinhos ali meio amassados, então tem que ter muito cuidado com isso. E aí eu vou passar o risco. Aí eu gosto de fazer uma leve pressão aqui na ponta e eu gosto de usar a lapiseira, que em alguns lugares é conhecido como grafite, né? Eu gosto de usar porque a ponta é fina, então é bem precisa, né? Eu vou conseguir fazer o traço assim bem fininho. E eu vou fazendo assim, com bastante paciência. Eu não recomendo usar lápis nem caneta para esse momento. Eu acho que o melhor é passar a lapiseira mesmo. E você vai passando o risco com bastante calma. Eu gosto de fazer assim, porque assim eu garanto que o traço vai ficar retinho. Mas se você quiser, você pode já fazer assim, ó. Sem ficar indo e voltando, né? Mas assim eu acho que é mais fácil errar. Ó, eu acho que eu já errei aqui. Então eu acho que é melhor fazer assim mesmo. E é importante que o seu desenho esteja bem direitinho aqui, tá? No papel, porque você vai cobrir. E aí, na hora de cobrir esse desenho, se ele tiver qualquer falha, né? Estiver torto, então vai sair torto no seu tecido. E tenha muito cuidado quando for fazer retrato também, quando for fazer bordado de fotografias, né? Porque qualquer risco fora do lugar, qualquer tracinho fora do lugar, a pessoa fica com cara deformada. Inclusive, era para eu ter dado um ajuste aqui nesse risco antes de passar. Eu vou gravar um outro vídeo mostrando como eu fiz para bordar esse risco. E é interessante que você veja esse vídeo, porque eu vou mostrar como bordar objetos com ponto haste. E eu vou dar várias dicas
de como faz para bordar, né, com ponto haste, porque aqui não é um bordado super contínuo, né? Olha só, ele é contínuo aqui na borda e tal. Aqui ele é contínuo, mas quando chega por aqui, ó, tem esses detalhes e eu vou mostrar como fazer. Eu vou mostrar como bordar a curva também. E como bordar a curva grande, assim, como bordar a curva bem pequenininha, que são essas curvas que estão aqui nessa parte. Então, se você não é inscrito ainda aqui no canal, já se inscreve para você não perder esses vídeos que eu vou postar, que eu posto vídeo toda semana. E se você ainda não viu os meus outros vídeos, eu recomendo que você veja, que tem bastante conteúdo aqui no canal, porque toda semana eu posto vídeo aqui. E se você tiver qualquer dúvida, pode deixar nos comentários, tá? Que eu sempre estou de olho em quem comenta e eu sempre procuro responder todo mundo. Esse risco que eu estou passando aqui para o tecido, ele já está disponível para as alunas, o plano de riscos para bordar. Então, se você é aluna minha, corre lá no módulo 14, que ele já está disponível. Isso aqui é um risco de mesa posta, que eu estou fazendo um jogo de mesa posta, né? Para mim, um jogo americano. Estou fazendo um enxoval, na verdade. Depois eu vou fazer uma toalha de mesa também, seguindo esse mesmo estilo aqui. Que aí, quando eu quiser usar a toalha de mesa, eu não preciso usar o jogo americano e vice-versa. Já tem um vídeo aqui no canal mostrando como foi que eu fiz um dos bordados, né? Um jogo americano meu. E eu mostrei bordando, mas eu mostrei como é que eu fiz a costura dele sem ser costura. Como é que eu fiz as bordas dele costurado com ponto caseado. Então, olha só, no papel carbono, a gente tem que ter muito cuidado onde está riscando, porque depois que passa para o tecido, falei, né, ele não sai, é muito difícil sair. Então, qualquer tracinho torto, seu risco vai ficar torto e o bordado vai ficar torto. A não ser que você tente consertar na hora de bordar e o risco vai ficar para fora do bordado, dependendo de qual for o ponto. Esse ponto que eu vou usar aqui é o ponto haste e eu vou usar com um fio só na agulha. Então, qualquer risco que eu estiver fazendo fora do lugar aqui, qualquer tracinho fora do lugar, vai acabar aparecendo no bordado. E olha só, já estou terminando de passar o risco. E eu vou já te mostrar como foi que ficou. Terminei aqui, agora eu vou tirar o carbono. E olha só, ficou meio torto aqui, né? Eu vi que ia ficar, porque além de estar sem óculos, eu estou meio longe do desenho, para poder gravar esse vídeo. Então ficou um pouquinho tortinho ali, mas não tem problema não. Na hora que eu for bordar não vai dar para perceber muito. Então olha só como foi que ficou. E eu vou mostrar bordando no próximo vídeo. Agora eu quero te dar uma dica que é muito importante. Sempre me perguntam se dá para apagar, né? Então tem que ter muito cuidado, que não dá para apagar. Então, se você bordou um pouquinho torto, não tem o que fazer. Você vai ter que ou começar o risco em outro tecido, né, e recomeçar do zero, ou então você, sei lá, vai ter que dar um jeito de passar por cima, ali, de disfarçar, não sei. Mas se você errar, você vai ter que começar de novo. Se, por exemplo, se eu tivesse errado aqui, tivesse feito muito torto, muito feio, ou eu ia ter que aceitar isso, mas esse bordado é meu, né, não é para nenhuma cliente, ou então eu ia ter que fazer tudo de novo. E uma outra solução seria eu não fazer mais o risco, só o contorno, como eu vou fazer. Então eu poderia aqui fazer para consertar isso aqui, olha só, para consertar esse tracinho que ficou torto, eu poderia fazer ele todo preenchido. Eu passaria um outro traço aqui, né, usaria caneta fantasminha, só para corrigir o traço. E aí, quando eu viesse bordando aqui, eu ia bordar por cima do traço da caneta fantasminha para eu poder fazer preenchido aqui e disfarçar. Mas eu não vou precisar. Ele ficou assim, mas não tem problema, porque não vai dar para perceber quando eu bordar. Então, tenha muito cuidado quando estiver usando carbono, porque o carbono, ele realmente, depois que está no tecido, é muito difícil tirar. Eu já consegui tirar uma vez, sem precisar lavar, que foi usando fita adesiva. Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei a fita, pressionei no lugar, só que eu não tinha feito o risco com tanta força no tecido, né? Aí eu pressionei assim e fui tirando assim. Ó, tá vendo que sai um pouco aqui? Olha só. Aqui os tracinhos, né? Então, teve uma vez que eu consegui amenizar um risco torto de carbono com isso. E outra vez também eu consegui tirar uma mancha que ficou no tecido. Nessa parte aqui que fica meio amassada, quando você coloca o carbono, muitas vezes o carbono sai nessa parte aqui.
Então, o que aconteceu, né? Eu peguei uma fita adesiva, era até uma fita mais forte do que essa daqui. E eu fiz assim, pressionando e puxando. Mas não é garantia de que vai sair todo. Olha só. Sai um pouco aqui, ó. Então eu fiz isso várias e várias e várias e várias vezes com uma fita que é mais forte do que essa. E eu consegui tirar o carbono, né? Não deu para perceber que tinha um risco ali, porque eu também tinha usado um carbono que já era meio velho, que eu já uso desde 2017. E aí a minha sorte foi essa também, que não ficou tanto no tecido. Outra coisa que me perguntam muito também é como é que faz para tirar o risco do carbono depois que já fez o bordado. Então, olha, não precisa se preocupar com isso, tá? Porque quando a gente usa o carbono, não se preocupa em tirar o risco depois, até porque não tem necessidade. Então, bordou com carbono, assim, usou o carbono para passar o risco vai ficar lá no seu tecido para sempre. Então, ele vai ficar por baixo do bordado. E o ideal é que você faça bem direitinho o risco mesmo, que é para não correr o risco de aparecer por fora do bordado, né? Então, diferente da caneta fantasminha, porque com a caneta fantasminha a gente tem que apagar depois. Mas com o carbono, assim, a gente não precisa se preocupar de apagar o risco, até porque não precisa. Ele vai ficar lá no bordado mesmo. Já me perguntaram, Bárbara, mas não mancha? O carbono não vai manchar? Então, esse carbono que eu uso, ele é especial para tecido. É por isso que eu falo, eu recomendo sempre usar dele. Eu não recomendo usar aquele carbono que a gente encontra em papelaria, né, para usar em escritório, essas coisas assim. E passar o desenho de papel para papel. Eu recomendo que use o carbono específico mesmo, tá? Esse carbono de costura, porque ele é feito para isso, né? Ele é feito para o tecido. E o próprio nome dele já diz, carbono de costura. Então ele é especial para usar em tecido, usar em roupa, né? Usar na fabricação de bolsas e muitas outras coisas. Já aconteceu comigo de usar um carbono azul, daquele de escritório mesmo. E foi num dos primeiros bordados que eu fiz. Eu acho que foi o primeiro bordado que eu fiz. E aí manchou e eu tive maior dificuldade para tirar esse manchado. Tive que lavar o bordado várias vezes e não ficou legal. Eu tenho relatos aí de seguidoras, de alunas minhas, que usam carbono normal, né, de escritório mesmo. E elas disseram que nunca tiveram problema. Então eu acho que depende da marca também que está usando. Então, eu não confio no carbono normal, né, nesse carbono de escritório. Eu prefiro usar o carbono de tecido mesmo. E aí você encontra facilmente na Shopee, é baratinho e ele rende muito. Gente, esse carbono que eu uso aqui, eu tô usando desde 2017. E eu já fiz mais de 100 bordados, já passei mais de 100 riscos, usando o mesmo papelzinho do carbono, sem trocar. Então, assim, ele é muito econômico. Então é isso, o vídeo de hoje foi assim bem rapidinho, né? Só para te mostrar como é que faz para passar o risco com o carbono e te dar essas dicas. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, senão você vai perder os meus próximos vídeos. E lembra também de me seguir no Instagram, esse arroba que tá aparecendo aí na tela, que lá eu posto muita coisa importante para vocês, principalmente se você for bordadeira iniciante, não esquece de me seguir. Eu te espero no próximo vídeo e eu vou ficando por aqui. Até mais! E olha só, comentei que ele mancha, né? Olha só, manchou minha mesa. Porque eu tinha deixado ele virado aqui. E eu vou tirar com álcool mesmo, tá? Porque se passar assim, ó, borra tudo.